abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João. No Evangelho de João, capítulo 5. Eu quero falar aqui sobre a vida de um aleijado, de um homem aleijado que foi curado. Então, quero falar sobre cura hoje. Eu quero ministrar sobre cura. Se você necessita de uma cura, esse é o momento de você ouvir a palavra de Deus, gerar uma fé, porque a fé vem pelo ouvir. Então, quando você ouve a palavra de Deus, dentro do seu coração gera uma fé para você receber um algo espiritual. Então, é dessa forma que nós recebemos a cura espiritual, através da oração da palavra, da leitura da palavra. E eu quero ler aqui João 5, capítulo 5 até o 14. Então, vai ser projetado aqui, tá bom? Você pode ler aqui esses versículos que diz assim: e estava ali um homem que havia 38 anos, repita comigo, 38 anos. 38 anos. Se achava enfermo, e Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar o teu leito. E respondeu-lhe aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de aquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Coloca a mão no teu coração e diga assim: obrigado, Jesus, pela tua palavra. Eu recebo a tua palavra no meu coração, no nome de Jesus. Amados, eu quero colocar o tema dessa mensagem aqui: curado sem saber quem foi. Repita comigo aqui: curado sem saber quem foi. Então, é o que aconteceu nesse texto aqui. E esse tema, curado, né, sem saber quem foi, veio de Charles Spurgeon. Quem não conhece Charles Spurgeon, foi um grande pregador batista inglês no ano de 1850. Pouquinho tempo atrás, né, irmão? Como diz o mineiro, logo ali, né? 1850 já tinha homens de Deus falando do amor de Deus. E Charles Spurgeon, até hoje ele é conhecido como o príncipe dos pregadores. Um homem de fé. Tantas frases você pode pesquisar na internet, frases de Charles Spurgeon. Você vai se encantar com tantas frases lindas deste pregador inglês. Então, Spurgeon,
ele comenta algo notável sobre essa passagem bíblica que nós lemos aqui, sobre este doente, um coxo, né? Um aleijado que fora curado naquele tanque chamado Betesda, né? Em Jerusalém. Então, este mesmo homem estava ali esperando por um milagre, esse coxo. E aqui o texto diz que em ano vinha um anjo, olha só, um anjo naquele tanque e agitava as águas uma vez por ano. E quando a água era agitada, o que acontecia quando a água era agitada? Quem entrava primeiro naquela água era curado. Olha só que coisa. Imagine lá em Cambuquira, a terra das águas, né? Tem muitas fontes de água. Imagine que tem um tanque de água lá, que o anjo desce uma vez, fica aquela fila de gente querendo ser curada. E acontecia que lá em Betesda, né? Betesda tinha aquele tanque, o anjo vinha, aí aquele coxo, ele não conseguia descer quando a água era agitada, porque provavelmente havia muitas pessoas ali também com outros tipos de doença, quem sabe câncer, quem sabe uma doença de depressão, quem sabe de lepra, outros tipos de doenças que não impediam eles de andar, porque as pernas eram boas. Você acha que ia ter alguma chance para aquele aleijado ali sair rolando na água, nadando até o tanque? Lá as pessoas ali, quando havia aquela agitação, eles saíam correndo na frente, pulavam na água, e aquele homem ficou ali naquele tanque, como diz o texto que nós lemos, 38 anos, esperando alguém para pegar ele no colo, quem sabe, ou ele acreditava que às vezes ele acordava e falava, eu vou lá, porque quem sabe choveu, não tem ninguém hoje que vai lá, e hoje é o dia, né, do anjo vir, quem sabe não vai ninguém. Ele tinha essa expectativa, ele tinha essa esperança no coração dele, de uma hora ou outra ia surgir uma situação que ele ia receber a bênção dele, irmãos. Olha só que interessante. Então, este homem, ele chegou ali, né? E Jesus, aliás, chegou ali e perguntou para aquele homem se ele queria ser curado. Olha que pergunta que Jesus faz para aquele homem. Aquele homem está ali por 38 anos, esperando o momento de ele ser curado. E Jesus pergunta para ele se ele queria ser curado. E o aleijado disse que não tinha. De vez em o aleijado falar, eu quero ser curado. Mas o que o aleijado diz? O aleijado diz que não tinha ninguém que colocasse ele na água, porque vinham outros, né, e passavam na frente dele, né? Então nós vimos essa situação desse enfermo, desse homem que estava com essa doença grave, que não conseguia andar. E foi aí que Jesus então simplesmente olhou para aquele, né, homem e só falou o seguinte: levanta-te e anda, toma o teu leito, a tua cama e vai embora, anda, somente isso. Imediatamente aquele homem, ele sentiu a cura, irmão. Aquele homem provavelmente viu os ossos se estralarem, sentiu o poder de Deus na vida dele, e aquele homem colocou-se em pé, e ele pegou a caminha dele, né, que não é uma cama hoje que nós temos, né? Se fosse uma cama ele nem conseguiria agarrar nas costas, geralmente era uma esteira, né? Quem conhece esteira aqui? Quem conhece? Então uma vez eu me lembro que eu fui num lugar, eu dormi numa esteira, é duro na esteira, né, para dormir, mas provavelmente era uma esteira, era um tapete, algo ali, era né, que ele conseguia carregá-lo, né, e ele pegou aquela esteira, né, o seu colchonete, vamos dizer assim, ele pegou aquela caminha dele e foi embora, mas colocou-se em pé, saiu andando. Mas o que aconteceu depois que ele saiu andando, irmão? Logo veio a perseguição para a vida dele. Os judeus religiosos cercaram ele e queriam condenar ele porque era sábado.
E sábado ninguém podia carregar nada, não podia levar nada, porque era trabalho. Ninguém poderia trabalhar no sábado, né? E porque o sábado era ainda uma das leis do mandamento, lá em Êxodo, capítulo 20, que Deus entregou para Moisés, e que era para guardar o sábado, não era. Mas, amados, hoje nós temos que viver debaixo de uma lei. Nós temos que viver debaixo do amor de Cristo. Não devemos desrespeitar a lei, mas o próprio Jesus diz assim que o sábado, o homem não foi criado para o sábado, mas o sábado foi criado para o homem. Amém, irmãos? Então hoje nós não devemos levar no pé da letra o que era antes, porque tudo que é do Antigo Testamento, ele só é uma sombra para o Novo Testamento. Então nós temos que obedecer o que Jesus falou, porque Jesus é Deus, é o Filho de Deus. Se Jesus falou, está falado. Se Jesus falou para aquele homem, pega o teu leito no prêmio sábado, quer dizer, você pode descumprir esse mandamento, você pode descumprir essa lei, se o próprio Deus que fez a lei, irmãos, se ele falou para aquele homem que ele poderia descumprir, então aquele homem só tinha que obedecer a Jesus. Amém, irmãos? Eu quero dizer que eles começaram a perseguir os religiosos, porque estavam ali perto, observando tudo, e aquilo chamou a atenção do povo, quando aquele homem foi curado, 38 anos, num leito, aleijado. Então, foram logo perguntar para ele, né? Você está carregando a sua cama, você não pode fazer isso hoje. E ele somente respondeu e disse: ora, aquele que me curou é que me disse para eu pegar o meu leito e ir embora. Aí os judeus religiosos perguntou: e quem é este homem? Quem é este homem que mandou, que te curou? Aí o aleijado respondeu: eu não sei quem é. Ele somente falou para mim, foi lá, você quer, né? Você deseja ser curado? Eu falei para ele que não poderia ser curado porque não tinha ninguém ali. Ele falou: pega o teu leito, né? Levanta-te e vai embora. Então eu fiz o que aquele homem mandou, mas eu não conheço, não sei quem ele é. Então o que é notável aqui, presta atenção nesse texto, nessa história, que esse homem foi tão abençoado e nem soube explicar nem como aconteceu. Por isso eu chamo essa mensagem, né, que Charles Spurgeon, um grande pregador, falou, que curado sem saber quem foi, porque perguntaram para ele quem foi que te curou. Eu falei: não sei, só sei que só um homem apareceu aqui e falou para mim levantar e andar. Então isso, irmão, é pura graça de Deus. Olha só como a graça de Deus pode curar pessoas que não merecem, porque você sabe que a palavra graça é favor para quem não merece. Essa é a tradução da palavra graça. Quer dizer, Deus faz algo por você, mesmo você não merecendo. Porque às vezes os religiosos, eles acham que merecem alguma coisa. Deus vai fazer por mim porque eu mereço. Mas a graça é para quem não merece. Então nós vemos aqui o próprio Deus manifestando a sua graça, né? E curando aquelas pessoas que não merecem, né? Que às vezes pessoas que até não sabem nada de Jesus, que nem entendem direito quem é Jesus, nem entendem nada de Bíblia, né? Mas quando Deus quer operar o seu poder, quando Deus quer fazer algo poderoso na vida de alguém, irmãos, Ele faz, porque Ele é Deus e não precisa de ninguém achar que merece alguma coisa. Ele faz porque Ele é Deus. Amém, irmão? E eu quero dizer que por isso muitas das vezes não acontece milagre na vida de muitas pessoas, porque eles se dizem: eu sou certinho, eu não faço nada de errado, eu pago minhas contas tudo em dia, eu não dou problema para ninguém, eu sou religioso, eu sou. Então às vezes essas pessoas que acham que merecem porque fazem alguma coisa, elas não recebem, não vão receber de Deus, porque ela se acha no direito de querer algo de Deus, porque ela fala que ela é muito boa, que é boazinha. Isso aí, irmão, ser bom
isso é da natureza. Deus fez todo mundo para ser bom, não fez ninguém para ser ruim, não. Não é verdade? Então é uma obrigação de todos nós, como seres humanos, fazer o bem. E tem gente que se acha que porque faz bem, Deus tem que abençoar ele. E tem que servir a ele, porque ele é bonzinho, ele faz as coisas tudo certinho. Então o que eu quero dizer nessa mensagem, que precisamos nos colocar na posição que não merecemos nada de Deus. Quando você se colocar na posição, eu não mereço nada, mas como o apóstolo Paulo diz, a tua graça, o teu favor me basta, mais nada. Então, irmãos, é isso. Nós só vamos receber milagre de Deus. Presta atenção aqui. Às vezes tem milagres travados na sua vida, que você não recebe porque você acha que você merece. Eu ajudei um pobre. Eu ajudei uma pessoa. Uma pessoa passou na minha porta, eu dei um pacote de arroz para ele. Eu mereço, Deus, eu sou bom. Não é pelo que você faz, é pelo que Cristo já fez por vós. É pelo que Cristo já fez por mim. Eu só mereço algo, você só merece algo porque Jesus morreu na cruz por você, por nós. Porque Ele foi lá no Calvário e entregou a sua vida. Então, se Ele não tivesse feito isso, nós não merecíamos nada. Você só merece porque Jesus fez primeiro, amém? Então, por isso, nós precisamos nos colocar na posição de que nós não merecemos nada. Quando você acha que merece alguma coisa, as coisas vão ficar travadas. Eu me lembro uma vez que eu fiquei desempregado. Eu tinha 5 anos de carteira em uma empresa e tinha mais 7, 12 anos de carteira. E eu batia no meu peito e falava assim: agora, se eu sair daqui desse emprego, no outro dia eu estou empregado. Eu tenho 12 anos de carteira, a minha carteira está quentinha. Lá em São Paulo fala assim que a carteira é quente, ele está com bastante tempo de carteira. Irmãos, eu achava que a minha carteira ia me dar um emprego. E uma vez eu, desesperado atrás de emprego, eu cheguei numa fila chamada Brinquedos Bandeirantes. Sabe que eles fazem aquelas motinhas, né? Velotrol, bicicletinha. Na minha cidade, aquela empresa Brinquedos Bandeirantes. Eu fiquei numa fila e cheguei naquela fila lá com a minha carteira, aquele monte de gente. Eu olhava assim para aquele monte de gente e falava assim: nossa, quem tiver carteira branca aqui, sem chance, a minha vai pegar, porque a minha carteira tem 12 anos. Pegou todo mundo de carteira branca e não pegou a minha. E falaram assim para mim: sua carteira é muito boa, irmão, não queremos sujar sua carteira. E o seu salário aqui é bom, nós não queremos rebaixar. Não, eu estou precisando de emprego. Mas não, aqui não dá. Porque o emprego é melhor, menos do que aqui está na sua carteira. Irmão, eu saí de lá, bem dizer, quase chorando, com carteira, com 12 anos de carteira. Então eu achava porque eu merecia. Eu trabalhei certinho, bati meu ponto. Eles vão... Irmão, a bênção vem de Deus, não vem do homem. Amém? Nós precisamos entender isso. Então note nesse texto que depois da cura do corpo do aleijado, veio a cura da ignorância. Primeiro Jesus curou o corpo dele, e depois Jesus ele curou também a ignorância, porque aquele homem foi curado e não sabia nem quem era Jesus. Mas Jesus se apresentou a ele novamente no templo. E ali Deus falou com ele, Jesus falou com ele no templo. Então, aquele aleijado estava lá no templo dando testemunho do que tinha acontecido com ele, e Jesus se encontra lá com ele novamente. Então, a realidade daquele homem era que ele estava vivendo uma vida de escravidão, preso, uma vida de desgraça. Imagine, irmãos, você sabe muito bem quando uma pessoa ela fica muito tempo num leito, passa tudo, costa, até nádegas, a pessoa fica com bolhas, no corpo. E você sabe, quem já conheceu alguém que ficou muito tempo de cama, sabe disso. Aquele homem fazia 38 anos vivendo aquela desgraça, na mendigância, uma vida de sofrimento, escravo, por 38 anos num leito, um homem que estava, às vezes, até se conformado, até conformado, aliás, com sua doença, como muitas pessoas hoje que têm alguns tipos de doença que já se conformou.
Agora Jesus fez uma pergunta para aquele homem, faz uma pergunta para você também. Quer ser curado? Quer receber uma cura em algo na sua vida que você precisa? Então João capítulo 5, no versículo 6, diz assim: e Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse: queres ficar são? Quer dizer, você está doente aí, você quer ficar são da sua doença, você quer ficar curado? Jesus vê, presta atenção, João 5, 6 diz assim: e Jesus, vendo este deitado, olha só, irmão, o que Jesus falou aqui nesse versículo, vendo-lhe disse: quer ser curado. Presta atenção aqui nesse texto. Jesus é que viu aquele homem primeiro. Não foi aquele homem que viu Jesus chegando e falou assim: ó, eu acho que aquele homem que está vindo ali tem algo especial para mim. Não foi isso que aconteceu no texto. Então nós vemos totalmente diferente. Jesus, vendo ele, foi em direção a ele e perguntou para ele se ele estava precisando de uma cura. Então eu quero dizer, sempre é Deus que vê as necessidades da pessoa, irmãos. Sempre é Deus que vê primeiro. Quando você achar que você tem algo para ser resolvido, Deus já viu. Deus já olhou. Sabe por que você está hoje aqui? Porque Deus que olhou uma necessidade na sua vida. Deus que viu no seu coração a necessidade de você receber algo. Então Deus vê primeiro. Deus te vê primeiro, como me viu, como viu a cada um aqui. É Ele que nos alcançou primeiro. Ele nos amou primeiro. Aleluia. E a palavra de Deus diz assim, que antes da fundação do mundo, Ele já era Deus, Ele já era o Senhor, e Ele já sabia de todas as coisas. Ele formou os céus e a terra, e Ele sabe da sua situação, dos problemas diários que você passa. Antes de você falar com Ele, Ele já sabe. Amém? Você crê nisso? Então eu quero dizer que a gente precisa entender que Deus, Ele quer nos abençoar, e a gente só precisa confiar nele. Nós só precisamos orar, precisamos confiar, orar. Muitas das vezes precisamos esperar, mas quem pode fazer o milagre é só Ele. A única coisa que nós precisamos fazer é aguardar o momento, é esperar o momento. Imagine, por 38 anos, ninguém olhou para aquele homem, ninguém ali teve uma compaixão de pegar ele e falar: hoje ninguém vai ser curado aqui, porque esse homem, toda vez eu vejo esse homem aqui. Irmão, imagine, as pessoas olhavam aquele homem todas as vezes, quem sabe todos os dias, aguardando ali, esperando o anjo vir, e ninguém tinha compaixão daquele homem. Mas Jesus desceu ali e teve compaixão dele. Jesus tem compaixão de você também. Aleluia, Jesus quer te curar. Jesus está olhando para a sua situação. Ele quer te ajudar. Ele se importou com aquele homem, ele se importa com você também. Você crê, irmãos? Então percebe que nesse texto não foi o homem que viu Jesus primeiro, e sim Jesus que olhou para aquele homem. Isso é graça pura. O amor de Deus não é para aqueles que pensam que merecem, mas para aqueles que se encontram na posição de pecadores, de miseráveis, que se encontram nessa situação. É esses que vão receber o favor e a graça de Deus. Quem sabe você um dia reclamou para Deus no seu coração, que nada dá certo em sua vida, que você não merece esse sofrimento, porque você é uma boa pessoa, ou porque você é uma pessoa que lê Bíblia, que ora, que pede. Mas aí é que está o problema, porque Jesus veio para os doentes, veio para aqueles que necessitam de ajuda, e não para aqueles que já se encontram numa posição de favor, de receber merecimento, irmãos. Então, quando você, presta atenção aqui, olha só que sério, quando você acha que merece alguma coisa de Deus,
você trava as portas do milagre acontecer na sua vida. Mas quando você fala assim, Jesus, só a tua misericórdia pode fazer algo por mim, Deus vai olhar para você e vai te abençoar. Aleluia. E Deus vai ver, então, que o seu coração está preparado para receber o milagre. Então, eu quero dizer que quem tem fé não depende dos meios naturais, mas depende sim dos meios sobrenaturais. Amém? Então, a fé não é do meio natural, vem do meio sobrenatural. Olha lá, João 5,7. Nós estamos aqui discorrendo esse texto, né? E lendo aqui, João 5,7 diz assim: o enfermo respondeu-lhe, aquele homem aleijado: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Esse homem esperava a ajuda natural de alguém. Esse homem esperava algo natural acontecer. Alguém um dia vai me pegar no colo, alguém um dia vai me levar. Então, eu quero dizer que percebemos que aquele homem começa a dar desculpa quando Jesus faz a pergunta. Jesus foi direto ao assunto dizendo: você quer ser curado? Ele teria que falar, claro que quero, mas ele não falou isso. Ele deu uma desculpa e dizia que não tinha como ele ir se alguém não levasse ele. E por quê? Porque ele olhava para os meios naturais. E ele disse: não tenho ninguém para me ajudar a me colocar na água. Em outras palavras, eu preciso ser levado no colo. Eu preciso de que alguém me ajude. Eu preciso de um favor de alguém. Eu preciso de uma ajuda natural. A lógica daquele homem era esta: alguém tem que me colocar naquele tanque quando as águas forem agitadas. Mas Jesus quis mostrar para aquele homem paralítico que ele estava ali, que alguém que poderia fazer o sobrenatural acontecer era o próprio Jesus que estava ali. Então, assim como aquele homem, muitos estão procurando resolver os seus problemas do dia, as suas situações de uma forma natural. Às vezes nem ora. Irmãos, quando você tiver um problema, presta atenção aqui, olha o conselho de um pastor. Quando você tiver um problema, não tente resolver, não pede ajuda de ninguém, peça ajuda primeiro para Deus. Fala com Ele. Fala: Senhor, eu estou com uma situação que não consigo resolver. Sabe por quê, irmão? Porque se você conseguir resolver antes de pedir para Deus, você vai falar: foi a pessoa que me ajudou. Foi aquele médico que foi bonzinho para mim. Foi, nossa, aquela pessoa que me abriu uma porta de emprego. Ele foi meu amigo, meu tio que abriu a porta de emprego, está desempregado. Você vai colocar que você recebeu pelo meio natural. Mas quando você ora a Deus e fala: Senhor, me ajude, eu preciso da sua ajuda. Aí pode ser até seu tio, pode ser o prefeito, pode ser o presidente, pode ser quem for. Você vai dar glórias a Deus porque você orou, você falar: algo espiritual aconteceu, que alguém foi tocado. Amém, amado? Então é dessa forma, nós precisamos orar primeiro, colocar Deus na frente. O milagre, ele veio de uma forma tão simples e instantânea. O homem somente precisou, por ele mesmo, levantar e andar, ao obedecer aquela ordem de Jesus. E às vezes nós achamos que muitos milagres virão em nossa vida através de algo espirituoso, cheio de mistério, né? Quem sabe, né? Uma fumaça vai entrar no meu quarto, eu vou orar aqui, vai vir uma fumaça, vai vir uma luz, eu vou ter um sonho de um anjo grande. Irmãos, é tão simples. Jesus só falou para aquele homem: levanta e anda. Eu quero dizer a você que às vezes você vai pedir algo tão difícil para a sua vida e do nada vai acontecer, porque as coisas com Jesus é simples. As coisas com Jesus, irmãos, não fica nada embaraçado, não. Verdade, Jesus. Amém? Então eu quero dizer, quantas pessoas pensam, né, que precisam fazer alguma penitência. Eu preciso
fazer uma cura para alguém da minha família ou para o meu filho, eu preciso fazer uma penitência, uma cavalgada, uma caminhada longa, subir escadarias de joelhos. Muitos querem fazer rituais para alcançar milagres, mas a graça de Deus é simples e direta: levanta-te e anda. Mais nada. Você não precisa fazer nada, porque quando você faz alguma coisa, você se acha merecedor. Mas quando você coloca na posição de humilde, de uma pessoa que não consegue lidar com aquela situação, uma situação de falar: meu Deus, somente o Senhor pode me ajudar. Aí a ajuda vai vir, amém? Aí a ajuda vai vir. Então uma coisa que precisamos é olhar somente para Jesus. É obedecer o que Ele disser. Precisamos ter expectativa, precisamos ter esperança. Precisamos, aquele homem, imagina, se ele estava ali 38 anos, é porque ele tinha uma esperança. Aleluia. Presta atenção, não perca essa esperança. Sim, Jesus. Se você tem um algo para ser realizado, não perca a esperança. Somente aguarde o milagre de Deus vir sobre a sua vida, e Ele virá. E eu quero te dizer que a qualquer momento, você que espera por um algo espiritual, um algo de Deus acontecer, esse algo virá sem se você fazer nenhum esforço, sem se esforçar, as coisas vão acontecer, amém? Vai vir de uma forma simples. Quando recebemos uma bênção sobrenatural, o inimigo se levanta contra nós para querer tomar a nossa bênção, sabia? Sabia quando está acontecendo algum milagre na sua vida, pessoas são usadas para dizer que aquilo não é de Deus, aquilo ali veio. Olha, é algo que o inimigo é terrível. Aconteceu na vida do Aleijadinho também aqui, desse homem. Olha o que diz lá, João capítulo 5, no versículo 10. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado. Olha só, o homem 38 anos, ninguém foi lá falar com ele, nem querer ajudar ele, aqueles religiosos. Mas quando ele saiu com a caminha dele debaixo do braço andando, eles foram lá e disse: é sábado, não te é lícito levar o teu leito. Olha só, ele já recebeu uma dura. Quer dizer, já foi confrontado ali. Logo que aquele paralítico foi curado, os judeus, aqueles fariseus, tentaram barrá-lo, impedindo que ele carregasse o seu leito. E ele só estava cumprindo o quê? Uma ordem de Jesus. E ele disse que só estava cumprindo a ordem de um homem que havia lhe curado. E que aquele homem tinha poder, né? Se ele teve poder para me curar, ele também tem poder de dar ordem para mim. Eu quero dizer, irmãos, que Jesus, que opera poder de fazer milagre na nossa vida, Ele também tem poder de dar ordem, amém? E nós precisamos receber essas ordens e cumprir essas ordens de Deus. Então os fariseus religiosos começou a interrogá-lo, dizendo que ninguém pode fazer nada porque era sábado, e logo começou a perseguir aquele homem. E aquele homem que ninguém se importava com ele passou a ser perseguido. Quero dizer, presta atenção, muitas das vezes você vai receber bênção e pessoas vão falar: não, isso aí que você recebeu, não é, toma cuidado, isso aí foi porque fulano quis te ajudar, isso aí é porque tinha que acontecer mesmo. Não seja inimigo roubar a tua bênção. Glorifica o nome do Senhor e fica firme. Não foi Deus que me deu essa bênção, amém, irmão? Então a mesma coisa pode acontecer conosco quando recebemos a bênção de Deus. O inimigo logo começa a nos perseguir para querer nos paralisar de novo. Aquele homem não se importou com os ataques daqueles religiosos. Ele não quis saber de nada. Ele só disse que obedeceria o que Jesus lhe disse: pega o teu leito, anda, eu estou aqui andando, porque Jesus mandou. Então, toma cuidado, porque o inimigo pode querer te afrontar quando você receber uma vitória. De pessoas, às vezes, até com inveja, porque você recebeu a vitória. Então, o diabo pode usar essas pessoas
para te dizer que o milagre não veio por meio de Deus. Isso aí não, isso aí você tinha que ser curado mesmo. Não, mas eu recebi uma cura. Não, mas isso aí já ia acontecer mesmo. Foi um remédio que você tomou um tempo atrás. Às vezes a pessoa vai falar isso. Nós temos que dar glórias a Deus, amém, amados? Aquele homem saiu de onde estava e ele não foi para a casa dele, o texto diz aqui. Ele não foi para os parentes dele falar: olha, estou aqui 38 anos lá no leito esperando. Agora ele não foi lá no meio da tua parentela, ele não voltou para a casa dele para dar testemunho. Sabe não onde que ele foi? Ele foi direto para o templo agradecer a Deus. Aleluia. Ele foi direto para a casa de Deus. Glória a Deus. Então aquele homem saiu de onde ele estava e foi para o templo louvar a Deus, agradecer a Deus. Aquele homem poderia ir para todos os lugares, mas ele foi primeiro para a casa de Deus agradecer. E é isso que nós temos que fazer, irmãos. Quando você receber o milagre de Jesus, não esqueça de ir para a casa de Deus, de voltar e agradecer a Deus por aquilo que você recebeu. Então, eu quero dizer que a mesma coisa pode acontecer conosco. Pode acontecer, amados, coisas conosco. E eu quero dizer que Deus quer fazer mal. João 5,14 diz assim: depois Jesus encontrou no templo. Então ali Jesus curou ele e logo Jesus encontrou ele no templo. Infelizmente muitas pessoas recebem o milagre e não voltam para a casa de Deus, irmão. Eu conheço tantas pessoas que receberam curas divinas, mas depois sumiram e você nem vê, nem sabe se elas estão servindo a Deus. Então uma grande lição aqui é que aquele homem reconheceu que quem o curou tinha o poder, né? Por isso ele reconheceu aquela autoridade, aquele poder que Jesus tinha, e Jesus se revelou a ele. Então Deus pode usar homens na sua vida, como Deus usou Jesus na vida daquele homem. Deus pode usar homens inspirados por Deus, com dons de Deus para te ajudar e para te abençoar, você prosperar, você ser curado. Deus pode usar pessoas na sua vida. Então não despreze aquelas pessoas que Deus coloca na tua vida, amém, irmão? Nós temos que reconhecer que toda a autoridade veio do céu, amém? Então nós precisamos reconhecer essas pessoas que nos ajudam e ser gratos a Deus por essa vida. Eu quero encerrar essa mensagem, nós vamos tomar a ceia. Muitas vezes vamos ter experiências com Deus, primeiro na nossa casa, ou em qualquer outro lugar, e só depois continuaremos a ter experiência na casa de Deus. Olha só que coisa linda. Aquele homem, ele teve experiência de Deus primeiro na onde? No templo? Não. Onde é que aquele homem teve experiência com Jesus, que foi curado? Onde foi? Lá no tanque de Betesda, num lugar público. Era um lugar público, onde o povo ia lá tomar banho. Aquele homem teve uma experiência ali. Quem sabe uma experiência que você teve com Deus foi numa casa, foi num ônibus, num ponto de ônibus, recebeu um folhetinho de Jesus. Quem sabe foi ouvindo numa rádio, uma pregação. Quem sabe você teve a sua experiência com Jesus fora de casa. Mas eu quero dizer que você pode ter experiência com Jesus em qualquer lugar. Mas se você quiser continuar tendo experiência com Jesus, você tem que ir para a casa de Deus, louvar a Deus. Aleluia. Você tem que ir buscar a Deus. Como aquele homem, ele voltou e foi na casa de Deus, que depois ele teve um encontro novamente com Jesus. Aleluia. Ele poderia nunca mais ver Jesus se ele não fosse para o templo. Mas ele voltou para o templo e Jesus pôde ajudar ele novamente. Sabe por quê? Porque Jesus diz aqui num versículo, no mesmo versículo, João 5, 10, olha lá, vê 5,14. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe, quer dizer,
Jesus viu ele novamente e deu outro conselho para ele. O primeiro conselho que Deus tinha dado para ele foi fora do templo. Jesus tinha falado que para ele: agora pega a tua cama, levanta-te, anda, receba o teu milagre e vai embora. Aquele homem, ele foi para o templo. Aí, quando ele encontrou Jesus, ele diz assim: eis que já está são, né? Quer dizer, você foi curado mesmo, não foi? Você recebeu o milagre, não recebeu? Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Então Jesus deu uma instrução importante para ele ali, porque provavelmente havia pecados na vida daquele homem que poderiam prendê-lo na enfermidade. E ali Jesus libertou ele, não somente o corpo, mas libertou também de uma cadeia espiritual. Jesus. Eu quero dizer, irmãos, que tem coisas que são travadas na nossa vida, na área financeira, na área emocional, porque nós precisamos de uma libertação. Você sabe onde você vai encontrar essa libertação? Ouvindo a palavra. Quando você ouvir uma palavra, às vezes basta só uma palavra e você é liberto, amém? Então nós precisamos vir para a casa de Deus. Por isso a importância de você cultuar a Deus todos os domingos, porque você não sabe o que Jesus vai dizer para você em cada domingo. E hoje Ele está dizendo para você neste domingo que Ele quer te curar, que Ele quer te ajudar, que Ele quer te libertar, porque Ele é Deus e Ele te ama. Amém? Amém. Glórias a Deus. Então essa palavra eu entrego aos irmãos e precisamos receber do milagre de Deus, precisamos receber da graça de Deus. Só a cura não leva ninguém a Deus, só milagres não salvam ninguém. Precisamos de arrependimento. Aquele homem precisava também de arrependimento. Precisamos reconhecer Jesus em nossa vida. Precisamos parar de viver uma vida pecaminosa, uma vida de pecado. Precisamos voltar, ter um coração arrependido, um coração que quer louvar, que quer glorificar a Deus. Muitos querem milagres, irmãos, querem bênção de Deus. Mas quando a pessoa ouve que precisa parar de pecar, de mudar de vida, de mudar seus comportamentos, de viver a vida que Deus propôs para ele, não a vida que o mundo propõe para ele, muitos eles não querem continuar servindo a Deus por causa disso, porque não querem largar o mundo, não querem largar a vida de pecado, só querem um milagre de Deus. Então, por isso, amados, a gente tem que até tomar cuidado com essas igrejas que ficam: vem aqui, receba um milagre, que agora você vai ser um filho de Deus. Só milagre não traz transformação de vida. O que traz transformação de vida é parar de viver o que o mundo oferece para nós. Uma vida de pecado, uma vida sem Deus, uma vida que não glorifica a Deus. Você pode receber muitos milagres, mas você precisa receber transformação de vida. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coloque-se.